Vamos lá. Foco aqui. Nós já vimos, então, gente, Letícia e Catiana, a gente já viu a primeira lei, a gente já viu a lei de Ampère, a primeira lei de Ohm, fizemos exercícios de circuito, resistências em paralelo, resistências em série. Basicamente, vimos potência, vou botar aqui no cantinho para vocês. O que a gente já viu? Já vimos, está gravado, é só olhar lá no site da gente, assistir as aulas anteriores. O que a gente já viu? Lei de Ampère, lei de Ohm, primeira lei de Ohm, hoje a gente vai ver a segunda, primeira lei de Ohm, resistências em série, paralelo e mista, resistências, associação, né? Série, paralela, paralelo e mista, e, deixa eu ver, potência elétrica e resistência e energia elétrica. Potência elétrica e resistência e energia elétrica. Isso foi o que a gente viu até agora. Energia elétrica. Vou deixar aqui no cantinho, o que a gente já viu até agora. Então, quem não assistiu, assista, por favor. Vale mega a pena, tá? Isso tudo foi visto. Isso aqui, para ser sincero, é o que mais cai, tá? Mais cai no vestibular. Isso aqui cai pra caramba. Principalmente isso aqui que eles adoram, Isso aqui chove no vestibular, A primeira lei de Ohm e a parte de circuito com resistência séria, paralela e mista, tá? O suprassumo que cai em prova é isso aqui, da eletrodinâmica. Tá? Não vi questão alguma de eletrostática nos últimos 3 anos, mas vi bastante coisa disso aqui. É o mais importante. Eu acho que isso aqui foi explorado na aula 1 e aula 2, eu acho. Aula 1 e aula 2 de eletrodinâmica. Mas vamos aqui também, porque isso aqui que eu vou fazer, gente, eu vou ensinar o que falta, porque também pode cair, já que eles gostam muito de eletrodinâmica, mas vou focar aqui também. Associação de resistores, isso, Letícia. Aqui, série, paralela e mista. Eu botei assim, resistência e série, paralela e mista, tá, Letícia? É a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, e série, paralela e mista, é o que mais cai. Tá? Mas eu vou explorar isso na aula de hoje, tá? Tá calor aí, Catiana? Tá com calor. Aqui tá frio no Rio. A terra tá calor, tá frio? Aqui tá calor. Aqui tá frio. Efeito Doppler, boa, também cai, Gabriel, mas é ondas, né? Isso mesmo, efeito Doppler eles adoram, eu não consigo entender por que eles gostam tanto de efeito Doppler. De fração não vi, não. Vi uma questãozinha só. Vamos embora. Vamos focar aqui, Segunda lei de Ohm. O que diz a segunda lei de Ohm, gente? Alguém sabe? Segunda lei de Ohm. Não vale dar Google não, Gabriel. Quero ver se você puxa da memória. O que diz a segunda lei de Ohm? Letícia, sabe? Já viu isso, Letícia? Vou eu, hein? Segunda lei de Ohm. Estou sem Google. Beleza, computador dentro. Sem Google. Vamos, Alexandre, sem Google. Diz o seguinte, gente. A resistência de um fio é dado por resistividade vezes comprimento do fio dividido pela área da seção do fio. Vou explicar, tá? Então, a segunda lei de Ohm, ela explora o que acontece dentro do fio mesmo, tá? Então, quando a gente tem um circuito assim, gente, por exemplo, a gente tem lá uma resistência, sei lá, 2 resistências em série, tá? A gente tem uma DDP aqui, um U, aqui eu tenho um R1, aqui eu tenho um R2, tá? Presta atenção nisso, gente, olha só. Aqui tem uma corrente, etc. O que a segunda lei de Ohm explora é esse fiozinho aqui, é o fio, tá? Não é as resistências dos equipamentos, tá? É o fio que eles exploram. Aqui. Então, o que a gente vai estar estudando é esse fio aqui,
Então, esse fio aqui, ele tem, dependendo do material dele, ele vai impor mais resistência ou menos resistência à passagem de corrente. E o grande objetivo no circuito é que o fio não imponha resistência à corrente elétrica. Todo mundo concorda? Não tem sentido um fio impor resistência à passagem de corrente. O fio tem que deixar a corrente passar mais fácil possível, para que os elétrons levem energia elétrica para o receptor, como a gente falou muito nas outras aulas. Então, o objetivo é que esse fio imponha a menor resistência possível. E quem possibilita isso, gente, é esse cara aqui, ó. É a resistividade do fio. Resistividade do fio. É ele que diz resistividade elétrica. A resistividade elétrica, ela tem a ver com o material do qual é feito o fio. Tá? Então, por exemplo, o cobre. O cobre é o material que tem nos nossos fios de hoje. Por que o cobre é bom? Porque ele tem baixa resistividade. A resistividade do cobre é pequena. Então, quando você faz resistividade, aqui é o comprimento do fio, tá? Essa distância aqui, ó. Isso com isso, ó. Esse é o comprimento do fio. Esse é o L. Opa. Esse é o L, comprimento do fio. E A é a seção do fio. A seção reta do fio. Se você pegar o fio, aqui um fio, por exemplo, ó, se você pega esse fio aqui e consegue olhar, como se eu cortasse ele e olhasse, a gente vai ver o quê? Uma seção circular, não é? Ó? Se eu corto esse fio e olho para ele, eu vejo uma seção circular. É mais ou menos, ó, pegando esse fio aqui, ó, é mais ou menos assim, se a gente pudesse olhar mesmo, né? Ó, olhar para o fio, olhar dentro do fio. O A é essa seção, é a área dessa seção aqui, ó. Tá aqui, ó. O A, ó, é a área da seção reta do fio. Então, os elétrons estão passando aqui, né? A corrente elétrica está passando aqui, o I está passando aqui. Então, esse A é a seção reta, é a área da seção reta do fio. Esse L é o comprimento do fio, isso aqui, ó, comprimento do fio. E o Rho, que a gente chama Rho, essa letra grega, assim, ó, Rho, ele é a resistividade do fio. Então, os fios que a gente usa hoje são fios de cobre. Por que cobre? Isso aqui é bom para vestibular, tá? Eles podem cobrar isso. O cobre é um material de baixa resistividade elétrica. Tá? Então, a gente busca sempre materiais com baixa resistividade elétrica. Vocês sabem qual seria o melhor material para a gente usar nos nossos fios? Alguém sabe? Sem dar Google. Qual é o material que a gente deveria usar dentro dos nossos fios? Alguém sabe? Metal? Qual metal? Porque o cobre é um metal. Qual o metal? Alumínio? Não. Não. Você sabe, Fabrício, qual? Ouro. Ouro é o melhor de todos. Mas imagina ouro dentro das nossas paredes, nos nossos fios. Ia ter muito ladrão roubando a nossa casa para levar os fios, né? E é muito caro, né? Imagina, quanto que custaria para passar fio na mansão do Gabriel, por exemplo? Ferrou, hein, Gabriel? Exatamente, Gabriel escreveu. Eles já roubam cobre. Imagina se os nossos fios fossem de ouro. A mansão do Gabriel ia ser invadida. Né, Gabriel? Tá certo, gente? Então, o cobre é o material hoje que não tem custo muito alto em relação ao que ele facilita de passagem de corrente. Tá? Por isso que é o material mais escolhido atualmente. Então, beleza. Isso aqui é a resistência desse fio aqui, ó. Tirando isso aqui, gente, ó. Isso aqui é um equipamento, isso aqui é outro equipamento. Não estou falando dessas resistências, não. Estou falando da resistência do fio, desse fio aqui. Tá certo? Essa é a segunda lei de Ohm. Pouco explorada, tá? Mas vale a pena a gente passar por ela. Não vou dar muito valor para ela não, tá?
Todo mundo entendeu? Alguém quer dar um print aqui? Eu quero seguir. Ó, aqui é importante. Curto-circuito, eu quero perder um tempinho, porque esse é importante. Mas vale a pena a gente saber isso. Deixa eu tirar um print, professor. Comigo ou semigo? Vai cair, eu acho. Pode ser com o senhor. Tá, vamos embora. Tá lá. Gabriel, vai dar um print aí? Pronto, professor. Foi? Depois bota no grupo aí para ver se esse grupo se mobiliza para assistir as aulas. É todo mundo preguiçoso. A quem vai se dar bem vai ser vocês nas provas. Ponto para vocês. Posso apagar? Lá vou eu, hein? Posso? Pode. Lá vou eu. Então, entendemos resistência do fio. Essa fórmula da segunda lei de Ohm é para resistência de um fio. Tá? Estou falando 10 vezes para vocês não errarem. Não tem nada a ver com a resistência do equipamento. Resistência do equipamento não é essa fórmula. Essa fórmula é só para o fio. Cai pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Nos 3 anos passados não caiu. Curto-circuito é mega importante. Vamos lá, olha a ideia do curto-circuito. Curto-circuito. Alguém sabe o que é curto-circuito? Que faz pegar fogo na nossa casa. Ih, deu um curto-circuito e pegou fogo. O que é o curto-circuito, gente? Gabriel, o que é o curto-circuito? Na casa do meu tio deu um. Energia completa. Na casa do teu tio deu. O que aconteceu na casa dele? Deus me livre e guarde. Pegou fogo? Não, ele ligou lá um negócio e faltou energia na casa toda. Faltou energia na casa toda, chamuscou em algum lugar, não foi? Foi. Vamos entender o que é isso? Olha só, vou fazer um circuitinho aqui, tá? Vou aproveitar, para vocês que não assistiram às aulas anteriores, vou explorar um pouquinho do que mais cai no vestibular. Vou aproveitar a oportunidade. Então, aqui tem um gerador, aqui tem uma primeira resistência, aqui uma segunda resistência, aí aqui tem uma resistência em paralelo, aqui tem outra resistência, por exemplo, tá? Então, aqui, gente, ó, equipamento número 1 tem a resistência dele. Primeiro que você aí da frente, ó. Tá? Então, ó, esse aqui é um primeiro equipamento, uma batedeira, isso aqui é uma lâmpada, isso aqui é outra lâmpada, isso aqui é um, sei lá, um liquidificador, tá? Então, esse aqui é o meu circuito elétrico, né? Tem uma DDP, tem uma corrente aqui, tá bom? Vou dar valores, hein? Sei lá, deixa eu chutar aqui, ó, 6 ohms, 3 ohms, 1 ohm de resistência, e aqui, deixa eu pensar, 4 ohms. Meu 4 está horrível, peraí. 4 ohms. Resistor 4, 4 ohms. Tá? Vou circular aqui para mostrar. Resistência desse, resistência desse, resistência desse, resistência desse. E aqui é a corrente. E a DDP é de 21 volts, tá certo? Vamos ver como é que tá, como é que vocês estão em circuito. Isso aqui cai pra caramba, tá? Como é que eu calculo essa corrente aqui, pessoal? Não falei de curto-circuito ainda, tá? Como é que eu calculo essa corrente aqui? Para a gente entender por que a nossa casa, por que chamusca, ou pode até pegar fogo. Como é que eu calculo essa corrente? A DDP é de 21. DDP, Gabriel, 21 volts. Primeira resistência de 1 ohm, 6 ohms, 3 ohms, 4 ohms. Quero essa corrente que está saindo aqui do gerador e passeando pelo circuito. Isso aí. Boa, Letícia. Quanto vale a resistência equivalente? Quem sabe calcular de cabeça? De cabeça, quem calcula? Quanto vale a resistência equivalente? Quanto vale o REC daqui? O que a Letícia falou é o seguinte, ela está falando para mim o seguinte, ó, eu tenho que pegar esse circuito aqui, ó, e descobrir uma resistência no REC que faz o papel das resistências do circuito inteiro, não é isso, Letícia? Ó, 21 volts, para calcular essa corrente. Perfeita a observação da Letícia. Quanto vale o REC? Alguém sabe dizer? 14. Quem falou 14? Gabriel, deixa eu pensar. Não, não é 14.
Quem se arrisca? Quanto vale o REC aqui? Isso cai muito em prova, gente. Isso aqui é fundamental saber, tá? Saber calcular um REC é fundamental. Quanto? Vamos lá. Essa corrente ela vem por aqui, não vem? Ela passa aqui, ela se distribui para esses dois pontos, segue e passa aqui de novo. Tem alguma resistência em série aqui? Sim ou não? Sim, qual? Quem está em série aqui? 1 com 6 está em série? R2, R3, R2 e R3 estão em paralelo, Gabriel. Essas duas aqui, ó, estão em paralelo. Então, quanto vale a resistência equivalente de duas resistências em paralelo? Quanto vale? Vou aproveitar a deixa do Gabriel, tá? Depois eu vou falar das resistências em série. Quanto vale? Como é que eu calculo a resistência equivalente de duas resistências em paralelo? Fundamental, gente. Fundamental. Como é que se calcula o REC de duas resistências em paralelo? Tatiana? Oi. Como é que se calcula o REC de duas resistências em paralelo? Não sei, professor. Não sabe? Não. Letícia, a Letícia está caindo, está indo e voltando. Olha só, o REC de duas resistências em paralelo, Gabriel, é o produto das duas resistências. Já ensinei isso na aula, depois vocês têm que olhar lá, sobre a soma dessas duas resistências. Produto das duas sobre soma das duas. Isso aqui é uma forma rápida de calcular o REC. Existe uma outra forma que é assim, ó. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. É uma outra forma de calcular essa resistência equivalente aqui. Mas, professor, para que eu preciso calcular a resistência equivalente desses dois? Para que esses dois virem um só e esses três aqui estejam em série, ó, para a gente poder calcular o REC total. E para que a gente precisa do REC total? Para fazer aqui, ó, U é igual a REC vezes I. A única forma de calcular esse I aqui, gente, é através de um circuito que tenha uma única resistência. Só que esse circuito tem 1, 2, 3, 4. Então essas 4 têm que ser equivalentes a uma só. A gente está em busca dessa aqui. Só que essa associação aqui é mista. É uma associação mista. Por quê? Porque eu tenho série com paralelo juntas. Então, produto sobre soma. Catiana, quanto é que vai dar então? Produto sobre soma aqui. Gabriel, Letícia, quanto vale o REC desses dois resistores em paralelo aqui? Produto sobre soma. 6, né? 2, professor. Oi? Professor, 2. 2, boa. Por quê? 6 vezes 3, 18. 6 mais 3, 9. 18 por 9, 2. Então, essas duas resistências em paralelo, vou botar aqui em cima, ó, correspondem a uma única resistência de 2. Essas duas em paralelo correspondem a uma única resistência de 2 ohms. Aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter, vou apagar aqui, ó, para mostrar como é que isso aqui ficaria. Ficaria assim, ó. A resposta dá em qual medida? Oi? A resposta dá em qual medida? A resposta dá em ampere. Aqui ou aqui que você fala? Aqui? Isso. Ohm. É a unidade de resistência. Ohm. É uma ferradura assim, ó. Ohm. Ok, obrigada. Tá? Voltando, nada. Aí aqui a gente vai ter assim, ó. Vou repetir esse resistor aqui. Aqui eu vou estar trocando esses dois por um só. Botei em vermelho para chamar atenção. E aqui, ó, é o R4, ó. Então vai ficar assim, ó. O R1 não mudou por enquanto, o R4 não mudou por enquanto, e esse REC aqui, ó, que tinha 6 e 3, se transformou num REC de 2. Ok? Então agora a gente tem 1 ohm aqui, a resistência de 1 ohm desse equipamento, a resistência de 4 ohms desse equipamento e a resistência de 2 ohms, que é equivalente desses dois aqui. Tá todo mundo vendo? Sim.
Então, e como é que eu calculo a resistência de 3 resistores seguidinhos assim, ó, 3 resistores em série? Como é que eu calculo essa resistência aqui? Só Soma somar. todos. Boa, Gabriel. É a soma. Isso aí. Você soma aqui, você faz assim, ó. Então, o REC em paralelo, gente, é essa fórmula aqui. Quando você tem 2 resistores, ó. Esse é o REC em paralelo. E o REC em série, a gente soma. Tá aqui, eu vou somar, ó. 1 com 2 com 4. 1 mais 2 mais 4, 7. Então, isso tudo aqui, 7 ohms. Então, esse circuito aqui equivale a um único circuito com um REC de 7. Entenderam? Então, é como se tivesse uma única resistência aqui de 7. Vou fazer aqui no cantinho, ó. Não deu espaço. Então, isso veio para cá, e esse aqui vai corresponder a um único circuito assim, ó. Vou apagar aqui, tá? Ó, apaguei. Se quiser, depois eu escrevo de novo. Aqui, ó, seria ou seja, esse circuito equivale a esse, que equivale a esse aqui, ó. Um circuito com uma única resistência de 7, porque 1 mais 2 dá 3, com 4 dá 7, 7 ohms. E aqui a DDP vale 21 volts. E eu quero essa corrente. Quanto vale essa corrente? Gabriel? Letícia? 3 amperes. 3 amperes. Não, Gabriel. U é igual a RI. U é igual a R, que é o REC, vezes I. O U vale 21, o REC vale 7 e o I vale quanto? 21 dividido por 7. Como diz a Catiana, 3 amperes. Ou seja, esse cara aqui vale 3 amperes. Foi, gente? Foi. Então, esse circuito aqui tem uma corrente de 3 amperes. Por quê, professor? Porque eu preciso calcular o REC para calcular a corrente. Para calcular a resistência equivalente, eu pego quem está em paralelo, acho a resistência equivalente. Volto, virou série, calculei a resistência equivalente. Deu 7. Apliquei U igual a RI, achei a corrente. Tá claro? Tá claro. Tá claro. Querem tirar um print? Eu vou ter que apagar uma parte aqui para mostrar uma coisa para vocês. Quer dar um print? Dá um print aí, vai. Pronto. Pode? Pode, Letícia? Pode. Acompanhou? Ah, você falou, que bom! Ouvi tua voz. Depois eu quero te ver, hein? Você tá escondido aí. Vou apagar, Gabriel, posso? Vai, Gabriel. Falou sim. Sim, sim, beleza. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Prestem atenção no que eu vou fazer. Ó. Vou apagar o REC. Tá? Apaguei. Vou apagar esse cara aqui. Olha onde eu quero chegar. Vou apagar aqui. Pronto. Espera aí. Olha só, agora presta atenção na ideia do curto-circuito. Olha só. Agora atenção total, hein? Não podem dormir. Vamos lá. 3. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Lembra que o circuito inicial era esse? Lembram aqui, ó. Era uma coisa assim, não era? 4, 1 e etc. Vou circundar aqui os resistores que estavam inicialmente, tá bom? Olha o que eu vou fazer aqui agora, ó. Vou pegar um fio, vou ligar esse fio, uma ponta do fio aqui, a outra ponta do fio aqui, ó. O que será que isso provocou aqui no meu circuito, gente? Vamos analisar de novo? Então, peguei, era 3 amperes, tá? Vamos guardar aqui, ó. A corrente antes, vou escrever aqui, ó. Antes era de 3 amperes.
Vou apagar esse 3 amperes aqui. Será que muda alguma coisa no circuito? Quando eu pego um fio e ligo ele daqui para cá? Vamos analisar, vamos avaliar? Vamos lá, ó. A corrente saiu daqui, pessoal. Ela veio. Ela veio. Aqui ela se dividiu, para cá e para cá. Aqui ela voltou. Tá certo? Antes, o que acontecia, gente? A corrente passava por aqui e vinha para cá. Só que agora eu fiz um caminho livre daqui para cá, com resistência praticamente zero. Ok? Chegou a Isadora. Oi, Isadora. Tudo bem, Isadora? Vamos lá. Então, gente, a corrente que vinha por aqui, se dividia para cá e para cá, se juntava e passava por aqui, o que vai acontecer com ela? Ela vai começar a passar por aqui, ó. Então, essa corrente que fazia isso e vinha aqui, ó, para cá, ela vai começar a vir para cá. Ou seja, o que vai acontecer com a corrente que passava por R4, gente? Ela vai deixar de existir, Gabriel. Sabe por quê? Porque corrente é que nem água dentro de cano. É igual a... É como se fosse fluxo de água dentro de uma mangueira. Então, se uma mangueira tem um caminho livre por aqui, um caminho muito estreito para passar aqui, ela vai passar praticamente toda por um caminho só. A corrente faz isso, tá, gente? Se ela tem um caminho livre daqui para cá, ela deixa de passar por esse resistor. A corrente é esperta, é isso aí, Gabriel, ela é esperta. A corrente é esperta, como diz o Gabriel, ela faz isso. Aqui ela se divide, vem aqui, ó, I1, I2, aí I1 passa por aqui, I2 passa por aqui, junta de novo, e é como se uma água viesse por uma mangueira, tivesse duas ramificações, seguiu e ela vem por aqui. Sabe o que isso quer dizer, pessoal? Que essa resistência aqui deixa de existir para o circuito, porque para que um circuito considere uma resistência, por essa resistência tem que passar corrente, e aqui não vai passar mais corrente. Por quê, gente? Porque eu fiz um curto-circuito. O que eu fiz aqui, ó, foi um curto-circuito. Eu encurtei o circuito. Curto-circuito. Eu encurtei o circuito. Por que eu encurtei? Porque a corrente não vai passar mais por essa resistência. Tá claro? Isadora, tudo bem, Isadora? Dá um oi aí para mim. Oi, professor, tudo bem? Tudo jóia? Seja bem-vinda. Obrigada. Eu cheguei atrasada porque eu estava numa consulta desde tarde, aí eu não pude... Falei ao Fabrício, mas agora eu peguei no final, mas eu já sabia disso também. Tá legal. Tô de olho em você, tá? Ó. De olho em você, não atrasa não. Não, obrigado. Professor, Opa, meu amor. No circuito especial, o que significa VIN? O que significa o quê? VIN, até VIN. VIN? Isso, V-I-N. Não sei. V-I-N assim? V-I-N assim? Isso. Não sei. Mostra pra mim o que você... Onde é que tá a tua dúvida? Não sei o que é VIN, não. VIN? Não é abreviação de alguma coisa? Onde é que você viu isso? É, porque eu tô fazendo... Meu primo é professor de física. Aí, nos tempos vagos dele, eu peço que ele me ensine. Aí, ele pegou e falou do circuito especial. Aí, vai falando. Aí, ele pegou e tinha esse TVIN no meio. Aí, a abreviação é VIN. Mostra depois pra mim, que eu posso olhar pra você. Bota no grupo lá, ou manda particular pra eu ver o que é. Não sei, tem que ver o contexto, tem que ver a questão inteira para eu entender o que é isso, não sei. Tá certo, depois eu mostro. Não sei. Voltando aqui, olha só, você acompanhou aqui, Isadora, não, né? A história do curto-circuito, você acompanhou? O que é o curto-circuito? Eu sei o que é o curto-circuito, mas na prática, eu não sei. Olha só para você acompanhar. O que eu fiz com o pessoal aqui? Essa linha vermelha aqui, esse fio aqui não existia. Então, o que eu fiz inicialmente com o pessoal? Eu pedi para calcular essa corrente, a gente calculou junto. Aí a gente viu que a gente tinha um circuito aqui, ó, com 1, 2, 3, 4 resistências. E calculamos o REC.
Depois que a gente calculou o REC, a gente calculou a corrente que estava passando pelo circuito antigo, deu 3. Tá? Aí o que eu fiz? Eu falei, agora apaguei tudo e falei assim, ó, agora eu vou ligar daqui para cá. E estudei o caminho da corrente depois que eu liguei esse fio daqui para cá, entre esse ponto e esse. E mostrei para o pessoal o quê? Que essa corrente aqui, Isadora, ela vinha por aqui antes. Mas depois que eu coloquei esse caminho aqui livre, né, ela começa a passar por aqui. Então, sempre que você... O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, gente. Sempre que você tem uma resistência, tá? E você coloca um fio assim, ó, a corrente que antes passava por esse fio, tá? Ela passava aqui. Ela vai começar a fazer isso, ó, porque o fio livre, a corrente, como diz o Gabriel, ela é esperta. Ela deixa de passar pelo caminho mais difícil. Ou seja, a função dessa resistência deixa de existir. É isso que eu quero mostrar. Então, por exemplo, pessoal, se eu colocasse um fio daqui para cá, ó, daqui para cá, só essa resistência estaria no meu circuito, porque a corrente faria esse caminho. A corrente sempre busca o caminho mais fácil. Então, vir por aqui ou por aqui, que não tem resistência alguma, ela vai por aqui. Agora, se aqui tivesse uma resistência qualquer, pessoal, aí ela se dividiria, tá, Gabriel? Se tivesse uma resistência pequeníssima aqui, quer dizer, que fosse considerável em relação a essa, ela se dividiria. Só que aqui é zero de resistência. Por quê? Pessoal, segunda lei de Ohm, lembra que eu estava falando, ó, R é igual a ρ, L sobre A. Acabamos de ver no início da aula isso. Como a resistividade aqui é muito baixa, a resistência do fio aqui é tão pequena em relação a essa que a corrente vai passar toda por aqui. Ou seja, o que muda? O que muda é o seguinte, esse circuito aqui, olha, se transforma nesse, ó. Nesse aqui, ó. Vamos lá. Vai ficar assim, ó. Então, vamos embora. Vamos calcular a resistência equivalente agora? Já que essa resistência aqui deixou de ter função, quero ver vocês calcularem para mim agora, hein? Quanto vai valer a nova corrente, gente? Essa corrente aqui, ó. Quanto vai valer? Eu dei um curto daqui para cá, ó. Eu dei um curto-circuito daqui para cá. Quanto vai valer a nova corrente? Vou até botá-la de vermelho para dizer que ela é diferente da inicial, ó. Tá, Gabriel? Quero ver você. Quanto vale a corrente agora aqui? A gente fez o cálculo com a resistência de 4 ohms. Dei um curto-circuito. Até vou botar de vermelho aqui para chamar a atenção, ó. Esse aqui foi o curto-circuito que eu dei. Eliminei o R4 da parada. É que nem o Fluminense vai fazer com o Flamengo. Vai eliminar o Flamengo do campeonato aqui, ó. Eliminei aqui, ó. E aí? Quanto vale a nova corrente? I igual a 3. Deixa eu ver. Não. 7. Quem falou? Eu, Letícia. Boa, Letícia. 7. Por que 7, Letícia? Porque primeiro eu fiz a conta das resistências que estão em paralelos. Depois de descobrir o resultado, eu somei. E depois eu fiz o R igual a V vezes I. Perfeito. Quanto vale esse paralelo aqui, Letícia? 2. Por que vale 2? Isadora, aqui vale 2, você concorda com a Letícia? Sim, professor. Por quê? Aí Por que eu aqui vale 2? O porquê eu já não sei explicar. Ah, tô te pegando, hein? Por que vale 2 aqui, Letícia? Por que vale 2, Gabriel? Escreve aí para a Letícia. A Letícia não, para a Isadora. A Letícia sabe. Divide no paralelo. É isso aqui, Isadora, ó. REC é igual a R1 vezes R2. R1 mais R2, produto sobre soma. Vou dar uma bronca no teu primo, hein? Ele não está te ensinando isso aí, tem que ensinar. Produto sobre soma, ó. 6 vezes 3, 18. 6 mais 3, 9. 18 por 9, 2. Tá? Aí vamos embora, olha só. Aqui, como disse a Letícia, ó, eu tenho uma série aqui, ó. Aqui ficou um só de 2. Então esse vai estar em série com esse. 1 mais 2, 3. Aí vai ficar
U é igual a REC vezes I. Tá indo, Isadora? Tô. 21 é igual a quanto? Ó, 3I. Boa. I vale 7. 21 dividido por 3. Então, olha só, Gabriel, Letícia, Isadora. Olha só. A corrente que era de 3, com um circuito, com um resistor fora do caminho, virou 7. Chegou a Catiana? Ela estava aí, né? Tá tão quietinha, Catiana. Tá acompanhando? Me excluiu. O Gabriel fez uma pergunta aí. Tá acompanhando, Catiana? Tô assim, me excluiu. Desculpa, meu amor, desculpa. Você estava aí, eu não te vi. Eu tô com o controle que eu tenho aqui, desculpa, esqueci de você. O Gabriel, a explicação. Acompanhou a Catiana? Acompanhando, sim, professor. Tá, por favor, fala, tá? Ok. Vamos lá, de novo, Gabriel. Por que aqui vale, o REC vale 3? Olha, esses dois estão em paralelo, Gabriel. Produto sobre soma. Sempre que você tiver dois resistores em paralelo, vamos fazer aqui, ó. Dois resistores em paralelo. R1 em paralelo com R2. Paralelos são os que estão a mesma DDP, né? Ambos estão entre os pontos A e B, estão em paralelo. A regrinha que a gente ensinou na aula passada, retrasada, é o REC é igual ao produto dos dois sobre a soma dos dois. Isso é uma fórmula que eu deduzi para vocês. Produto sobre soma. Então, se eu tenho 6 ohms aqui, Gabriel, e 3 aqui, eu vou fazer o produto de 6 com 3 sobre a soma, ó. Produto, 6 vezes 3, ó. Aqui é 6, aqui vale 6, aqui vale 3. E aqui vale 6 mais 3. Foi? Então, 6 vezes 3, 18. 6 mais 3, 9. 18 por 9, 2. Então, aqui, ó, vale 2. E esse aqui vai estar em série com o de 1, ó. 1 mais 2, 3. Então, meu REC vai valer 3. Como a DDP vale 21, 21 dividido por 3. Foi? Não dá o mesmo resultado. Qual é o mesmo resultado que você diz? 6 dividido por 3? Mas por que 6 dividido por 3? Não, não dá divisão não, Gabriel. Paralelo não dá divisão não, hein, cara. Não, né? Coincidência. Não existe isso, tá, cara? Resistores em série, você faz produto sobre soma. Aqui foi uma mera coincidência, tá? Não é divisão não, hein? Beleza. Então, deixa eu voltar ao meu raciocínio aqui. Peraí, olha só, onde eu estava. Eu estava no seguinte, ó. Vamos lá. Eu estava no seguinte. Então, antes, quando a gente fez a conta toda, a corrente era de 3, pessoal. Ela foi para 7. Então, o que aconteceu? Ela mais do que duplicou, eliminando uma resistência. Ou seja, o fluxo de elétrons que estava projetado antes do curto-circuito para 3 amperes, a quantidade de elétrons que estava passando aqui, mais que duplicou. O que acontece quando passa mais corrente por um fio do que a corrente projetada pelo engenheiro elétrico? O que acontece com o fio quando passa mais corrente? Alguém sabe? O que acontece com o fio quando passa mais corrente do que a projetada? Sobrecarga. O que é sobrecarga? Os elétrons estão passando muito, né? O curto provoca isso. Então, o que dá, gente? Aquecimento. Aquecimento. A corrente é a quantidade de elétrons por tempo. Vai passar mais do que o dobro de elétrons. Então, é como se você tivesse água passando mais água numa mangueira do que ela suporta, que ela vai estourar. O que acontece aqui é que vai aquecer, aquecer, aquecer. Muito aquecimento provoca o quê, gente? Fogo. Por isso que pega fogo. Entenderam? Por que dos curtos-circuitos? Por que o curto-circuito está associado a fogo? Pela quantidade de elétrons que passa. E vocês veem que, olha só, eu só eliminei uma resistência do circuito. Eu fiz um curto leve, ó. Eu fiz um curto-circuito leve. Agora, quer ver uma coisa, gente? Se eu fizesse assim, ó, vou ver se vocês estão entendendo. Se eu fizesse isso, ó, botasse um outro fio daqui para cá, daqui para cá, o que aconteceria com a corrente? Quanto seria a nova corrente, pessoal?
Deixa eu até mudar, peraí. Daqui para cá, ó. Daqui para cá, o que aconteceria? Qual seria a nova corrente? Se eu desse um curto aqui. Qual seria a nova corrente? Um curto daqui para cá. Um segundo curto. Peguei um fio, liguei daqui para cá, daria 7. Agora eu peguei um fio e liguei daqui para cá. Qual vai ser essa corrente aqui, pessoal? 21 amperes. Quem falou? Letícia. Boa, Letícia. Errou, Gabriel. Por que 21, Letícia? Por causa da fórmula. Mas porque a corrente vai fazer o quê, Letícia? Ela vai chegar aqui e ela vai ver esse caminho todo complicado aqui e um caminho livre. Ela vai por onde? Pelo caminho livre. Ó. Não é? Olha aqui o que ela vai ficar fazendo. Ó. Olha aqui, gente. Então o circuito vai virar um circuito com 21 de DDP e uma resistência de 1. Ó. Vai ficar fazendo isso. Ó. Certo? Então, a nova... Boa, Letícia, tá mandando bem. Então, aqui, ó, U é igual a REC vezes I, ó. REC vezes I. O U não mudou, 21. Só que o REC vai valer quanto, gente? 1. O REC vai valer 1 vezes o I. Então, o I vai valer 21 amperes, gente. 21. Então, a corrente inicial era de 3. O circuito foi projetado para 3 amperes passar. Está passando 7 vezes a mais. O que vai acontecer com esse fio? Vai superaquecer. É muito elétron correndo dentro dele. Quanto mais corrente, mais elétron circulando. Vai pegar fogo. Você vai botar a mão no fio, ele vai estar quente. Vocês já tiveram essa experiência de botar a mão no fio de um equipamento qualquer, do fio até um equipamento pelar, ficar bem quente? É isso aqui. É um curto-circuito que foi provocado como? Um rato passou, roeu um pedacinho de um fio, juntou no outro fio que ele roeu, o circuito começou a ficar menor, pega fogo. Isso é o curto-circuito. Então aqui eu fiz 2 curtos. Ó. Fiz um curto daqui para cá, a corrente aumentou 2 vezes e um pouquinho. Fiz um segundo curto daqui para cá, isso tudo morreu, ó. Ficou só circulando aqui, ó. O que aconteceu? Saiu de 3 e foi para 21. A corrente aumentou 7 vezes em relação ao que o engenheiro projetou. Vai pegar fogo. Só não vai pegar fogo se tiver um equipamento chamado disjuntor, que a gente tem na nossa casa. Qual a função do disjuntor? Ele abre para não deixar a corrente passar. Para não deixar essa corrente alta passar. É um equipamento que normalmente fica aqui, assim, ó. Na nossa cozinha, né? Normalmente é na cozinha. Vocês devem ter um quadro de luz na cozinha de vocês, não tem? Com vários disjuntores. Então, esse disjuntor é para isso. Outro dia até o Gabriel tirou uma foto lá, mostrou para a gente, na sala de jantar dele, ó. Ele mostrou para a gente, filmou para a gente lá o quadro de disjuntores, né? Que a Catiana voltou. Catiana. Oi? Perdeu aí uma parte, né? Foi, a internet caiu. Até onde você foi? Eu fui até quando você começou a fazer o exemplo do segundo curto? Isso. O que acontece nesse segundo curto? Ó, a corrente vem por aqui, Catiana, e começa a fazer isso, porque o curto proporciona isso, caminho mais curto. Ó. Então eu fiz aqui, ó, DDP 21, a nova resistência ficou sendo 1, porque isso tudo aqui morreu, a corrente começou a passar por aqui, e a corrente ficou 21. Tá? Eu falei para elas, ó, com esse curto, para o pessoal aqui, ó, com esse curto aqui, a corrente foi para 7. Já com esse segundo curto, a corrente foi para 21. Então aumentou muito, aumentou 7 vezes a corrente. O que vai acontecer? Vai pegar fogo. Só não vai pegar fogo se a gente tiver no nosso circuito um equipamento chamado disjuntor, que é o que a gente tem no quadro de luz da nossa casa. O Gabriel estava falando que é lá na sala de jantar dele, do lado da cozinha. Normalmente é na cozinha. É para isso, para quando a corrente passar muito alta, acima do que o engenheiro projetou, o disjuntor abre, não deixa mais passar corrente. Ok. Agora, olha só, gente, olha só, Letícia, eu quero ver agora, ó. E se eu ligar daqui para cá, Letícia, ó, daqui para cá, o que vai acontecer? Gabriel, daqui para cá, para você ensinar para o eletricista aí quando ele for na tua casa. Se eu ligar daqui para cá, o que vai acontecer? Não vai ter resistência. E aí? 21 nada. 21 é aqui, ó, quando eu tenho 1 ampere, Gabriel. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Qual é a resistência de um fio? Resistência de um fio, segundo a lei de Ohm.
resistividade, comprimento de um fio e área da seção. Lembra que eu falei que é muito pequeno? Acabou a luz. Sabe o que vai acontecer, gente? Olha só o que vai acontecer. Esse é o pior curto de todos, tá? Você vê que aqui, ó, eu fiz um primeiro curto pequeno. Um segundo curto, eliminei 3 resistores. Então, no primeiro curto, eliminei 1. No segundo curto, eliminei 3. No terceiro curto, né? Curto número 1, a corrente foi para 7. Curto número 2, a corrente foi para 21. Olha o que vai acontecer aqui. A resistência vai ser muito, muito pequena. Tá certo? Ó. Então, o U igual a RI vai ser o quê? 21 igual a um valor muito pequeno vezes I. Se esse valor é muito pequeno, sei lá, vamos colocar aqui 0,1, por exemplo, estou chutando. Olha quanto é que vai ser esse I. Se for 0,1, estou botando um número muito pequeno. 21 dividido por 0,1 dá quanto, gente? Dá 210. A corrente vai aumentar 70 vezes. Vai aquecer isso aqui demais, vai pegar fogo tudo. Isso aqui vai chamuscar tudo se não tiver o disjuntor aqui. Aí queima. Salmo 123 ainda, que ande pelo vale da escuridão. Quem escreveu isso? Gabriel, não foi? É doido, cara. É o pior de todos os cursos. Aí, gente, olha só, atenção, tá? Essa corrente aqui, ó, pelo circuito 3, ó, quem caiu e voltou? Catiana, voltou? Caiu. Ó, essa corrente aqui, Letícia, ó, Isadora, ó, essa aqui é a corrente de curto-circuito, tá? Então, aqui eu tenho um curto-circuito. A corrente de 7 não é a corrente de curto-circuito. Aqui eu tenho um segundo curto-circuito. Vou botar aqui, ó, o I1, que é a corrente do curto-circuito 1, I2, que é a corrente do curto-circuito 2, e essa corrente, quando não tem mais resistência nenhuma, só a resistência do fio, essa é chamada de corrente de curto-circuito. Voltou, Catiana? Quem voltou aí? A Catiana caiu? Caiu. Voltou? Voltei. Você daqui nem o Vasco, Catiana? Ai, professor. Tá caindo direto igual o Vasco? É. Não. Então, Catiana, eu estava falando o seguinte, quando a gente liga um fio, eliminando todas as resistências do circuito e só deixando a resistência do fio, segundo a lei de Ohm, essa corrente que está circulando aqui, sem praticamente resistência nenhuma, ela é um absurdo de grande. Eu fiz uma conta, eu botei essa resistência do fio aqui sendo 0,1. U é igual a RI. U é 21. R é 0,1. I vai dar, aqui daria uns 210. Se fosse 0,1, tá? Pode ser até menos. Pode ser 0,01. Vai ser 2.100 amperes. Ou seja, essa corrente aqui, ela vai fazer queimar tudo, a não ser que tenha um disjuntor, tá? Então, mais uma vez, a corrente de curto é a corrente quando não tem mais resistência, tá? Então, quando eu fiz o curto número 1, a minha corrente mudou, mas não é a corrente de curto-circuito. Quando eu fiz o curto-circuito número 2, a corrente foi para 21, não é o curto-circuito. Aqui é o curto-circuito. Ficou claro, Letícia, Isadora, Gabriel? Sim. Belinha? Todo mundo entendendo? Tá? Essa é a corrente de curto-circuito. Então, aqui eu tenho um curto? Tenho. Aqui eu tenho um curto? Tenho. Aqui eu tenho um curto? Tenho. Onde é que está a corrente de curto-circuito? Aqui, ó. Porque não tem nada, não tem resistência. Só a resistência do fio. Legal, né? A gente está conseguindo ver matéria nova, revisar matéria antiga. Show, né? Tá muito séria, Catiana, não tá entendendo? Opa, tô sim, professor. Show, né? Sim. Se ficar caindo muito, Catiana, corta o teu vídeo, porque aí fica mais fácil, a internet vai cair menos. Tá? Quando eu quiser te ver, eu te peço para você aparecer. Ok. Ficou claro, gente? Fiz um exercício, Fabrício. Ficou claro? Sim.
Tá, vou colocar um exercício, falta falar de gerador, tá? Mas eu queria explorar um pouco mais disso aqui, para vocês saírem mais seguros dessa aula. Vou pedir ao Fabrício para botar na tela aí para vocês o exercício número... Espera aí, Fabrício. É o desafio... Era o desafio da semana passada, desafio número 21. Molinho, hein? Ué, tá faltando aqui. Que curioso. Não tem a DDP, Fabrício. Tá faltando a DDP entre A e B. Que não tá aparecendo no meu. Ah, tá aparecendo no seu? Ah, tá certo, tá bom. Aqui o meu tá diferente. O meu tá diferente. Olha só, pessoal, desafio número 21. Tá na tela para vocês aí fazerem, ó. Determine a intensidade da corrente elétrica que parte do gerador do circuito elétrico abaixo. Não tá aparecendo. Para mim tá. Pra mim também. Por que não tá aparecendo na tela pro Gabriel? Eu tô vendo, Gabriel. É só você... Tá vendo, Gabriel, ou não? Professor Alexandre, Fabrício. Resistar? Não entendi nada. Agora sumiu para mim, Fabrício. Bota de novo. O Fabrício vai lançar de novo aí para a gente fazer, ó. Determine a intensidade. Tinha aparecido uma frase lá. Vê, Gabriel. Apareceu? Vou lendo para o resto da galera aqui, enquanto o Gabriel vê lá, ó. Olha só. Determine a intensidade da corrente elétrica que parte do gerador. Se não estiver aparecendo, Fabrício, manda pelo WhatsApp para ele. Determina a intensidade da corrente elétrica que parte do gerador do circuito elétrico abaixo. Sabe-se que a força eletromotriz do gerador... Ih, eu não ensinei isso ainda. Peraí, esse não vale. Peraí, esse não vale. Vamos fazer a anterior, gente. O 20, o desafio 20. Eu ainda tenho que falar, para fazer o 21, eu vou ter que explicar uma coisinha para vocês ainda. 20. Eu quero treinar com vocês. Eu vou aproveitar, vou falar de potência e energia da aula passada. Esse é o desafio 20, ó. 21 a gente vai fazer daqui a pouco. Vamos lá. Um gerador de DDP 70 volts é ligado entre os pontos A e B do circuito abaixo. Determine, letra A, a intensidade da corrente que atravessa o resistor de 4 ohms. Letra B, a potência elétrica consumida pelo resistor de 10. Letra C, a energia elétrica consumida pelo resistor de 10 em 2 minutos. O meu foco nesse momento é a letra A, tá? Que a B e a C, quem não assistiu às aulas anteriores pode não conseguir fazer. Eu queria que fizesse a letra A, principalmente. Vou dar para vocês 2 minutinhos. Tá bom, gente? Tá vendo, Gabriel? Tá conseguindo ver, Gabriel? Todo mundo me ouvindo aí? Quem está me ouvindo? Catiana? Oi. Tá me ouvindo, né? Tá vendo? Tá todo mundo vendo? Tá Sim. joia, ó. 2 minutinhos, são 6h13, 6h15, a gente vai bater um papo. O foco nesse momento não é a letra B e C, é a letra A. Eu queria que vocês fizessem a letra A. A B e C é coisa das aulas anteriores. Eu já volto aqui, peraí.
Alô? Todo mundo me ouvindo? Eu vou apagar aqui para desenhar enquanto vocês estão pensando aí. Alguém conseguiu? Estão me ouvindo ou não? O pessoal está tão concentrado. Se não conseguir, Catiana, pede a Belinha que ela te ensina. Tá ok. Belinha é fera, ela tem uma cara de inteligente, É sim. esperta. Ela fizer uns 10 anos assim, ela já pode começar a assistir as aulas de física, né? Pode sim. Ela Fera, queria pô. assistir comigo. Oi? Ela pode assistir com você, boa. Ela Ué, tinha tava uma aluna falando. minha, que eu não vou lembrar o nome aqui, que a mãe dela estava assistindo aula junto. Um barato, cara. Ela, Sumiu. ela pediu pra mãe dela pra assistir comigo, só que ela teve que ir pra casa. Ai, tá vendo? Vamos lá. Cadê? Aqui. Cadê o circuito? Deixa eu copiar aqui, peraí. Ó, A. Resistência. 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 Vamos lá. Então, a DDP entre A e B é 70. Então, estou colocando aqui, ó, gerador de 70 volts. 6, 2, 10. 6, 2, 10. 4, 5, 3. É isso aqui. Posso tirar da tela para a gente fazer a letra A? 1, 2, 3 e... Voltei, hein? Cadê eu? Voltei. Posso fazer ou vocês querem mais um tempinho? Tem alguém aí? Letícia, Isadora, Gabriel. Gabriel caiu. Professor, dá 4. Oi, professor. Opa, vocês estão aí? Aham. Então vamos. Já fizeram? Posso fazer? Pode. Alguém já conseguiu fazer? Não. Sim ou não? Dá 4, professor? 4, deixa eu pensar. Tentei. Vamos lá. Curta daqui para cá mesmo, me perdi. Tá certo o meu desenho, gente? Tem alguma coisa errada. Tá certo o desenho? Então, olha só, deixa eu fazer com vocês. Vamos fazer junto para ver se vai dar 4. Não sei também, ó. Vamos fazer? Então, olha o que vai acontecer. A corrente vai sair daqui, ó. Bum! Aí vem ela. Aí lá vem a corrente. Passou por esse resistor de 6. Aí ela se dividiu para cá, ó. E 1 e 2. Opa! O que vai acontecer com o I2? O I2 vai ver dois caminhos para sair, vamos chamar de ponto C e ponto D. Ele vai ver dois caminhos. Um caminho seria com essas duas resistências para chegar em D, outro caminho seria esse. Por qual caminho que ele vai? O mais fácil. Pelo mais fácil. Ou seja, gente, opa, tá prendendo aqui direto. Ou seja, isso aqui, ó, acabou, não existe. Pode apagar aí, ó, não existe isso aqui, ó. Professor, Oi. eu acho que eu errei porque eu só fiz entre A, B e D. A, B e D. É, não. Entende, ó? Como o curto foi daqui para cá, ele... Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Deixa eu conferir só. 10, é isso mesmo, tá certo o desenho, né? Tá. Como o curto foi daqui para cá, ó, ele vai fazer isso aqui. Aí vamos embora. Aí o ponto C e D, gente, acaba sendo o mesmo ponto elétrico. Então aqui, por exemplo, deixa de ser D, vira C. Por quê? Porque houve um curto aqui. Ou seja, vou redesenhar esse circuito aqui, ó. Vê se ele não vai ficar assim.
aqui, ó. 6. Esse não é isso, ó. 2, 10, 6, 4, 70 volts. Esse eu tô certo. Posso desenhar assim, não posso? Ó? Porque 2 não está entre esses dois pontos assim, ó. Entre esse ponto aqui que eu vou chamar, sei lá, de qualquer coisa. Ponto E. Entre E e C tem o de 2 e tem o de 10 aqui, ó. É como se aqui fosse o ponto E e aqui fosse o ponto C. Não é? Aqui é A, aqui é B. Concordam que está igual? Né? Então vamos fazer aqui, ó, produto sobre soma. Como é que fica aqui, ó? Produto sobre soma vai ficar 2 vezes 10, 2 mais 10. É isso? Vai ficar 20 sobre 12. Não é? Vai dar 10 sobre 6, que vai dar 5 sobre 3. Isso aqui vai dar 5 sobre 3, não é? Ó? Foi? Concordam ou não? Sim. Né? Vai ficar 5 sobre 3 aqui, que é equivalente, então, a esse circuito aqui, ó. Então, olha o que o curto-circuito provocou naquele circuito. Virou isso aqui, aí vai virar o que aqui? Vai virar um circuito assim, ó. 70, 6, um só de 5 terços, e aqui 4. Então, aqui 5 terços, aqui 6, aqui 4. Pô, professor, por que eu não posso fazer 5 dividido por 3? Porque 5 dividido por 3 vai dar uma dízima. Eu não gosto de trabalhar com dízima nunca. Prefiro carregar sempre o valor em fração. O que eu faço aqui agora? Como? Série, não é? Concordam que é série? A corrente que passa aqui, vai passar aqui, vai passar aqui. É a mesma corrente. Resistores estão em série. Tá indo, gente? Vou somar, não é? Quem não está entendendo, fala, por favor. Há muito silêncio. Ô, professor, se pedisse assim, para encontrar só essa parte que você fez aí agora, aí terminar só nos zeros aí, no número, aí tudo é também válido? Aonde? Perdão, não entendi. Aqui, aqui ou aqui? Não. Aqui? Isso aí, se quisesse parar aí. Não, no terceiro. Aqui? Isso. Que era válido também? É válido, só que para eu achar essa corrente aqui, ó, é a corrente que parte do gerador, não é isso que ele está pedindo, a corrente? O que ele está pedindo? A corrente... Ah, que atravessa o resistor de 4. Entendi, tá certa ela, ó. Mas olha só, tá bom. A corrente que passa pelo de 4 é essa corrente aqui, tá certo? Mas que eu não sei calcular assim aqui. Eu tenho que calcular essa corrente que está aqui, ó, com um REC aqui, Isadora, para poder voltar e saber que é a mesma corrente. Vê se você entende. Eu não tenho como calcular aqui. Você obrigatoriamente tem que somar esses três. Eu não posso, por exemplo, fazer 70 dividido por 4, é isso que você está perguntando? Isso. Não pode. Porque, não, né? Não, porque essa corrente não está passando só por esse. Essa corrente está passando por uma equivalente, ó, por uma resistência equivalente, entendeu? Eu não posso fazer 70 por 6, 70 por 6, não posso. Para calcular a corrente, gente, que sai do gerador, a gente obrigatoriamente tem que ter um REC, uma resistência só, para que a gente possa aplicar aqui isso, ó. U é igual a REC vezes I, ó. U é igual a REC vezes I. A única forma de calcular a corrente que sai do gerador, que é essa aqui, ó, é ter um único resistor aqui, que é esse. Foi? Vamos continuar? O que eu faço aqui com esses três, pessoal? Soma. Somo. Então vamos lá. O REC é dado por quê? O REC é dado por 6 mais 5 terços mais 4. Não é? O que eu faço aqui?
MM, C. MMC. Vamos lá, MMC. 1, 1. Podia ter somado também 6 com 4 e dado 10, tanto faz. Então aqui eu multiplico por 3, né? Aqui por 1 e aqui por 3. Vamos fazer de cabeça? 6 vezes 3, 18. 18 mais 5, 23. 23 com 12. 23 com 12, né? Vamos lá. 18, 23 com 12. 35. Então o REC vai dar 35 terços, concordam? O REC vai dar 35 terços. Então esse cara aqui, ó, vale 35 terços de ohm. Beleza, como é que eu calculo esse I? Venho aqui, ó. Não é? Vai ficar o quê? 70, cadê, ó? 70 é igual a 35 terços vezes I. Não é? Estão acompanhando? Vou botar aqui embaixo que fica mais fácil, ó. 35 terços. Vou apagar esse cara aqui, ó, para ficar mais fácil, ó. E agora, como é que eu resolvo isso? Posso fazer assim, ó. Dividido por 35 dá 2, dividido por 35 dá 1. Posso fazer isso? Pode. Posso. Aí multiplicando cruz credo, né? Aqui vai ficar assim, ó. Aqui ficaram 2, aqui vai ficar I sobre 3. Fazendo cruz credo dá o quê? I igual a 6. I, multiplicação cruzada, né? Cruz credo. 6 ampere. Então, essa corrente aqui, ó, essa corrente aqui, a gente descobriu que vale 6 ampere. Tá? Então, gente, o curto-circuito, ele só muda o circuito, mas dali para frente é o cálculo que a gente vem fazendo desde a primeira aula, que a gente aprendeu resistência, desde a aula que a gente aprendeu resistência equivalente. Né? O curto-circuito, ele muda a cara do circuito, mas o resto é tudo igual. Ó. A gente está fazendo uma revisão das aulas anteriores. Ou seja, essa corrente que sai daqui, ó, e que se divide e depois passa aqui, que é o que eu quero, aqui, como a Isadora falou, ó, aqui está passando a mesma corrente. Ó. É o I e o I. Então, quanto vale a corrente que passa pelo resistor de 4? 6 ampere, que é a mesma que sai daqui. Ela vem aqui, se divide, junta de novo, né? Ó. Vem o I por aqui, se divide em I2 e I1, o I2 e I1 se juntam, e ela passa aqui, ó. É a mesma corrente que sai daqui. Então, a corrente que passa pelo resistor de 4 vale 6 ampere. Alguém não entendeu? Cadê o Gabriel? Fugiu, hein? Não ia saber, né? Essa frase aí, Catiana, é típica, assim. Eu nunca faria isso, não é isso que vocês pensam? É verdade, vocês nunca conseguiriam, gente. Vocês conseguem porque vocês estão vendo fazer, entendeu? Então, a história do nunca é verdade. A gente nunca faria desde que a gente aprenda. Depois que a gente aprende, Catiana, a gente tem que saber fazer. Então, esse modelo, Catiana, se cair de novo, você tem que saber. Show. Show? Guilherme tá aí? Deixa eu falar com ele. Oi, gente, entenderam? Ah, quem tá aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Não é só como é que fala? A Catiana que tem um moleque, um sobrinho, não, aqui, ó. Esse é o Guilherme, dá um tchau para todo mundo. Viram o Guilherme? Bom, né? Entenderam, gente? Então essa... Professor, Oba, pode falar. minha mãe tá dando tchau pra você. Quem? Maninha. Ô, Maninha. Como é que é o nome da Maninha? Patrícia. Oi, Patrícia. Patrícia. Ela que assistiu contigo. Isso, ela mesmo. Mas a Patrícia tá faltando aula. Ela só apareceu agora. Foi, mas ela já tá saindo de novo já, pra resolver um problema na rua. Ah, é a mãe da Isadora, que eu tava querendo lembrar qual era a aluna que a mãe assistia. Manda um beijo pra Maninha. Tá certo, eu mando. Beleza, valeu, que legal, que legal. Então, pessoal, todo mundo entendeu a história do curto-circuito? Sim. Sim ou não?
Gente, sim ou não? Catiana? Sim. Sim. Entendeu, Catiana, a história do eu nunca faria? É verdade, gente. Quando a gente não sabe fazer um determinado exercício, a gente tem que aprender a fazer o exercício. Quando a gente aprende, ninguém segura a gente. Verdade. Certo? Certo. Eu não sei se vale fazer, acho que é fazer a B e a C, acho que não está valendo, não. Depois a gente explora, porque é matéria anterior, aí se a gente ficar batendo matéria anterior, eu não vou conseguir ver gerador, eu queria falar de gerador. E está aberto, exatamente. Essa matéria está aberta, você diz o quê? Está na área do aluno. O Fabrício está falando que os desafios, etc., estão lá esse exercício, entendi o que ele falou. Esse exercício, a letra B e C, já estão resolvidos na área do aluno, de forma gratuita, não tem problema algum. Tá? Porque senão, eu vou até fazer o seguinte, eu vou combinar com o Fabrício de fazer mais uma aula, a próxima aula vai ser só exercício de eletrodinâmica. A gente vai ficar trabalhando em cima da eletrodinâmica porque cai demais em prova. Aí depois, na aula seguinte, a gente parte para ondas. Tá? Deixa eu terminar falando de gerador, que é importante, tá? Vamos lá. Posso apagar? Pode. Tá no esquema? Tá suave ou não? Tá suave. Tá suave, né? Então, beleza. Tá difícil, mas não tá tão difícil, né? Então lá vou eu, hein? Vou apagar. Tá massa? Tá massa, não tá? Assim. Massa é coisa de baiano. Paulista fala massa? Acho que não. Fala. Vocês falam massa aí na terra de vocês ou não? Difícil. A gente fala aqui em Pernambuco, fala bocado. Tá o quê? Mucada? É bocado, é um mote. Tá bucada? Bucado? É bocado, significa muito. Muito. Mas tá massa? Tá fácil? Como é que tá fácil aí na tua terra? Tá suave, tá suave. Suave é universal, né? Suave é no Rio É também. verdade. Fala suave. Suave, professor. Tá suave. Vamos lá. Já que tá suave, vamos seguir. Vamos que vamos. Vou aproveitar de novo, vou ensinar geradores e vou aproveitar para treinar mais um pouco de REC, tá? Estou aproveitando a oportunidade para explorar o que mais cai em prova. U é igual a RI, U é igual a REC vezes I, primeira lei de Ohm, e a história da resistência série, paralelo e mista que a gente está fazendo. É o que mais cai em prova. Aqui. Vamos embora. Já falamos da segunda lei de Ohm, já falamos de curto, agora eu vou falar de gerador, gente. Quando a gente faz assim, ó, até agora, né? Eu só joguei um gerador, eu até fiz o desafio, eu ia fazer o desafio errado, porque falou de tal de resistência interna, que é disso que eu preciso falar hoje. Então, quando a gente faz assim, ó, 70 volts e sei lá, deixa eu botar aqui, qualquer coisa, 7 ohms, quanto vale essa corrente aqui, gente? Muito fácil, né? Quanto vale a corrente? Rápido. Quanto vale a corrente? 10. A corrente vale 10. 10 amperes. Tá? Isso aqui a gente foi vendo o tempo todo. Só que agora eu vou abrir aqui, Catiana, ó. Ó, Letícia. Agora eu vou abrir esse cara aqui, que até agora estava fechadinho aqui, onde a gente só pensava em DDP, né? Ah, professor, isso aqui é o U. U é igual a 70, não era isso? Só que isso não é assim. Na realidade, né, quando você tem um gerador real, você não tem só uma DDP. O que você tem aqui dentro é assim, ó. Esse U que a gente está vendo, na realidade, ele é assim, ó. Professor. Oba! Por que tem essa abertura aí no meio onde você coloca o... Aqui? Isso. Boa pergunta. Isso aqui é a representação do polo negativo e do polo positivo do gerador. Que, na realidade... Quem perguntou, Letícia? Isadora? Catiana. Quem perguntou? Catiana.
Katiana. Katiana, na realidade, isso aqui representa o polo positivo e o polo negativo de um gerador, que na realidade não tem nada de positivo e negativo. Ele representa o maior potencial elétrico e o menor potencial elétrico. A gente viu isso lá na aula de eletrostática, né? Potencial elétrico. Depois a gente viu, na primeira aula de eletrodinâmica, eu expliquei isso. Então, esses 70 volts aqui, Katiana, ele é resultado da diferença de potencial entre esses dois pontos. Então, por exemplo, se aqui eu tenho potencial de 70 volts, aqui eu tenho de 0 volts, eu tenho uma DDP de 70 menos 0, 70. Mas se aqui eu tiver, por exemplo, 80 volts e aqui eu tiver 10 volts, a diferença de potencial vai ser de 70 volts, 80 menos 10. Se aqui eu tiver 100 e aqui eu tiver 30, eu vou continuar tendo os 70 volts. Então, essa representação não é nada que existe aberta no gerador, não. Pensa numa pilha. Ela não tem um maisinho e um menuzinho? Tem. O maisinho tem uma saliência e o menuzinho não? Aham. Isso mostra que existe uma diferença de potencial. E para que precisa da diferença de potencial? É a diferença de potencial que cria a corrente. A diferença de potencial, eu expliquei isso nas aulas anteriores, é como se fosse uma abertura de uma torneira. Você tem uma mangueira e uma torneira. Quanto mais você abre a torneira, mais água sai, não é? Isso. Então, essa torneira aberta é a DDP, é a diferença de potencial, fazendo uma analogia com o que a gente que a gente vê. Tá? Então, aqui está mostrando o quanto a minha torneira, entre aspas, está aberta. Professor, eu trouxe minha irmã. Quem é a tua irmã? Vem cá. Ela aqui, ó. Oi, tudo bonita ela. Como é que é o nome dela? Carla. Oi, Carla, tudo bem? Tudo bem. Você está em que ano? Eu tô no segundo. Segundo? É. Você está vendo eletricidade? Isso. Então, está na hora de aprender. Aprende aqui. O professor, o que ela perguntou? A Isadora fez uma pergunta aí, escrita. Presta atenção aqui, Carla. Depois você ensina para tua irmã. Tá. Por que no gerador é a seta descendo e no receptor negativo? Como, Isadora? Não entendi a pergunta. Professor, é assim, no gerador a seta ela vai descendo para o lado positivo e já nos receptores ela é subindo para o lado negativo. Ah, ela não é subir e descer, tá, ô Isadora? É o seguinte, você faltou a aula, hein? Nessa aula que eu expliquei isso, hein? Estou de olho em você. Assiste lá na área do aluno, mas vou explicar de novo. O que acontece aqui não é subir e descer. O que acontece, Isadora, é que dentro do fio eu tenho elétrons, tá? E a diferença de potencial é que provoca o movimento ordenado dos elétrons. Então, na realidade, não é uma coisa descendo e subindo. Na realidade, é um circuito que pode estar na horizontal, com os elétrons circulando por esse circuito, por esse fio, e levando até o receptor energia elétrica. Então, o que está acontecendo é que os elétrons estão levando energia elétrica para o receptor. Então, o fato de ser do mais para o menos é que está mostrando o sentido que a corrente faz, que eu já expliquei também que é errado. Na realidade, Katiana, Letícia, Isadora, na realidade a corrente ela vai do menos para o mais, ela faz assim, ó. Mas não é em pé, pode ser deitado também, pouco importa. O que importa é que tem elétrons circulando aqui. Então, esse é o sentido correto. Só que horário, né? O sentido correto é o horário, né? O anti-horário não. O sentido correto da corrente é no anti-horário. Só que eu já fiz isso com bastante calma na primeira aula de eletrodinâmica. Só que no passado, porque assim, os elétrons, né, eles são negativos, eles são carga negativa. Então, positivo atrai negativo, né? E negativo repele positivo. Então, na realidade, os elétrons teriam que andar assim, ó. Menos repele menos, mais atrai menos. Então, esse é o sentido correto. Mas, professor, por que faz no sentido anti-horário? Porque no passado eles achavam que eram os prótons que se moviam dentro do fio. Próton é carga positiva, então positivo repele positivo. E atrai negativo, né?
e atrai negativo. Então, no passado, como eles achavam que eram os prótons que andavam dentro do fio, que circulavam dentro do fio, eles estipularam o sentido anti-horário. Só que quando eles descobriram que eram os elétrons, já era, porque no mundo inteiro já estava difundido o fato da corrente ser no sentido anti-horário. Aí eles mantiveram. Entendi agora. Para não ter que mudar tudo, deixa para lá, deixa quieto, porque não faz diferença, assim. Ser os elétrons ou os prótons andando dentro do fio não faz diferença, entendeu? O que importa é que os elétrons levam para o receptor energia elétrica. E o receptor transforma essa energia elétrica em energia térmica, que nem o ferro de passar, em energia cinética, como faz o liquidificador, em energia luminosa, como a lâmpada, e assim vai. Era só essa dúvida que eu tinha mesmo. Todo mundo entendeu? Aproveitando a deixa da Isadora. Letícia, sabia isso? Catiana? Sim. Eu nunca acertaria isso, né, Catiana? Não, nunca. Mas agora você vai acertar. É. E se você não acertar, eu pego o teu pescoço e esmago. Não, professor. E a da tua irmã vai junto na hora, que aí eu vou ficar chateado com as duas. É Carla, né? Isso. Eu já aprendi o nome, Carla, tá vendo? E a Patrícia tem que assistir a aula também, hein? A manhinha tá faltando aula. Manhã tá. Manhinha tá só na moleza, essa manhinha. Deixa ela comigo. Então, voltando, gente. Então, peraí. O que eu vou fazer aqui? 10 amperes. Beleza. Então, o que eu estava fazendo agora, pessoal, era explorando o gerador. Então, a DDP, que a gente sempre fez, em todas as aulas até agora, usinho, facinho, tranquilo, na realidade, o que tem aqui dentro, na realidade, o que a gente tem aqui dentro é um gerador mesmo, só que dentro do próprio gerador a gente tem uma resistência, tá? Então, na realidade, o gerador, ele é assim, ó. Eita ferro, professor, nunca escutei falar nisso. Ele tem uma resistência interna. O gerador, dentro dele, tem uma resistência interna. Mas, professor, aqui precisa saber isso? Não. Se ele me der a DDP direto, não. Mas se ele falar que tem resistência interna, que nem o desafio que eu ia fazer com vocês errado, vocês têm que saber. É fácil, tá, pessoal? É fácil, mas tem que saber que esse aqui é um gerador ideal. Ele não tem resistência interna do jeito que aparece. Mas o gerador real, que é o que a gente tem no dia a dia, ele é assim. Então, ele tem uma resistência interna e tem uma chamada força eletromotriz. Ou seja, o U que a gente está acostumado é o resultado disso aqui, ó, da força eletromotriz, tá? Então, esse símbolo aqui, esse Ezinho doido aqui, ó, é a chamada força eletromotriz. Eletromotriz. Tá certo? E esse Rzinho aqui é a resistência interna do gerador. Alguém viu isso já na vida? Eu já vi a equivalente. Resistência equivalente, né? Essa é a resistência interna do gerador. Essa eu não tinha visto, só vi a equivalente. Que eu acabei também nela. Acabou o quê? Eu acabei a minha vida nela. Aquela danada. É complicada ela. Resistência equivalente, mas você viu que melhorou aqui na aula de hoje, não melhorou? A aula que vem eu vou fazer bastante. Só isso, tá, gente? A aula que vem é só exercício de eletrodinâmica para a gente fechar o módulo de eletrodinâmica. Mas voltando para cá, gente. Então, na realidade, o que eu tenho é uma DDP de uma força eletromotriz associada a uma resistência interna. Professor, e isso implica em quê? Olha como é que é fácil. Isso implica no seguinte, eu vou trazer para cá, ó. Isso implica no seguinte, por exemplo, se eu tenho um circuito assim, ó. Agora eu estou falando do gerador real, é o que a gente tem, os nossos geradores são assim. Se eu faço uma coisa assim, ó, um equipamento com 10 ohms de resistência, uma resistência interna de 1 ohm, a resistência interna do gerador normalmente é pequena, e uma força eletromotriz, que é a DDP que o gerador realmente gera, de 22 volts, tá certo?
Se eu quiser essa corrente aqui, gente, quando ele está me dando um gerador real, é facílimo, porque é como se você tivesse... você vai pensar como se fosse um circuito com mais uma resistência. Então, qual seria a resistência equivalente desse circuito? Desse jeito que eu montei aqui. A resistência de 10 do circuito externo. Eu vou até mudar, vou botar aqui para complicar um pouquinho. Ó. Vou botar aqui duas resistências. Uma de 8 e uma de 2. Qual seria a resistência equivalente do sistema? Do circuito, desculpa. 11. Seria 11. Boa, Letícia. Seria 11. A resistência equivalente do circuito externo é 10. Vale 10, porque estão em série. Mas tem uma outra resistênciazinha aqui, que é do gerador, que está dentro do gerador, mas que está em série com o circuito. Ou seja, isso aqui equivale a isso aqui, ó. Então, se aparecer história de força eletromotriz, é isso, ó. Aqui, ó. Isso equivale ao que a Letícia falou, ó. 11 ohms, ó lá. Então, eu vou ter uma força eletromotriz de 22, ou seja, o gerador gerou 22 volts, mas ele consumiu parte dos 22, que a gente vai calcular daqui a pouco. Então, na realidade, é como se eu estivesse calculando essa corrente aqui. Quanto vale essa corrente aqui, gente? Né? Ó, o circuito externo com uma resistência equivalente de 10 e a resistência interna do gerador com 1. Quanto é que vale isso aqui? 11, não é? 10 mais 1. Então, em série. Quanto vale essa corrente aqui? Quanto, gente? 2. 2. Quem falou? Letícia. Boa, Letícia. 2. Por que que vale 2? Porque a DDP aqui é o E, a resistência equivalente é 11 vezes I. E o E vale 22. 22 dividido por 11, 2 amperes. Então, só muda isso. Sempre que ele falar de força eletromotriz e resistência interna, ao invés de falar da DDP direta, o que muda é isso. Você coloca como se fosse mais uma resistência no circuito, resistência essa em série, e faz normalmente. Ou seja, essa corrente aqui vale 2. Muita gente falaria o quê? Ah, professor, é 22 dividido por 10. Não é, porque se ele tem resistência interna, a resistência interna dele tem que entrar no circuito. Tá suave ou não? Catiana, tá muito quietinha. Carla. Carla, coitada, Oi. pegou o bonde andando. A Carla não posso cobrar nada dela não. A Catiana eu cobro. Não, Catiana não tá prestando atenção aí, Catiana. Entendeu, gente? Vamos fazer um exercício? Entenderam? Ah, deixa eu falar uma coisa mega importante que eu esqueci. Olha só, se eu tenho uma corrente de 2 amperes passando por essa resistência interna de 1 ohm, qual é a DDP aqui, gente? DDP é R vezes I, né? U é igual a RI. Qual é a DDP em cima desse resistor aqui? Se eu tenho 2 amperes passando por esse, em cima desse, quanto vale a DDP? 2. R vezes I, não é? R vale 1, I vale 2. A DDP aqui vale 2 volts. Então, o que está acontecendo dentro do gerador? Ele está gerando 22 volts, mas ele está consumindo 2. Então, na realidade, é como se ele fosse assim, esse circuito. Ó. Esse circuito é como se fosse assim, ó. 8 ohms, 2 ohms, 20 volts. Entenderam? Ó, ele gera 22, mas ele consome 2. 22 menos 2, 20. Vamos testar? Quanto vale o REC aqui? 10. 10. Quanto vale esse I aqui? 20. 2. Ah lá, como é que dá igual? Ah, professor, entendi. Então, quando aparece esse 70 aqui, ele pode ser resultado do E subtraído do Rzinho I. É isso aí. Então, na maioria dos circuitos que a gente faz, quando não aparece a força eletromotriz e a resistência interna, é porque quem criou a questão já fez essa subtração e já entregou para vocês a DDP para o circuito.
como se fosse um gerador ideal, sem resistência interna. Só que, na realidade, no nosso dia a dia, é impossível ter gerador ideal. Então, todos os circuitos reais que a gente faz, eles já estão pensando aqui, ó, no U, e não no... Quer dizer, ele desenha o U, mas na realidade é o A menos o E menos o Rzinho I. Por isso que se vocês estudarem aí, gerador mesmo, vocês vão ter uma fórmula assim, ó. Vê se tem sentido, ó. U é igual a E menos Rzinho I. Tem sentido isso? Tem, não tem, ó? O U é o E menos o Rzinho vezes o I. Então, esse U aqui, ó, que a gente vem o tempo todo trabalhando em cima dele, na realidade é força eletromotriz menos resistência interna do gerador vezes I. É que, na grande maioria dos casos, ele já entrega direto. Para deixar vocês tranquilas, no vestibular, nesses últimos 3 anos, não caiu nada de força eletromotriz, tá? Cai direto o entregue de graça para a gente, sem ter que a gente fazer essa conta aqui, fazer essa subtração. Graças a Deus. Graças a Deus, amém. Mas pode cair, entendeu? Porque a eletrodinâmica está caindo muito. Então, eu não descartaria o conhecimento de vocês desse, porque é muito simples. Se ele fala de força eletromotriz e resistência interna, é só botar mais uma resistência no circuito, entendeu? Em série, é só isso. Vamos treinar? Posso apagar aqui? Vamos treinar. Temos 10 minutinhos, eu queria treinar uma questão com vocês. Posso apagar? Tira print, professor. Quer um print comigo ou semigo? Contigo? Ah, comigo, né? Valeu. Valeu. Bota no grupo depois, para todo mundo ficar com inveja da gente. Manhinha não está assistindo, brincadeira, cara. Quero exercício, aquele que eu botei primeiro, foi 20, né? Manhinha só tá de moleza. O que Manhinha foi fazer na rua? O que é mais importante do que a minha aula, hein? Ela foi entregar uns papel para o banco. Mas não... Aonde? Foi entregar um papel no banco. Mas que banco, menina? Já são 7 horas da noite, como é que tem banco aberto essa hora? Tem aqui, fica aqui na cidade, a gente fica aberto até 8. Rapaz, você mora onde mesmo? Pernambuco, Toricama. Como é o nome da cidade? Toricama. Toricama? Toricama. Que agência é essa? Torricama? Não, é... Acertei? Não. Como é o nome, gente? Toricama. Toricama. Toricaua. Errou ainda. Meu Deus do céu. Pô, traduz aí. E qual é essa estação? É Banco do Brasil? A Banco do Brasil e a Caixa. Mas elas ficam abertas. A Casa Lotérica também. Nossa, que cidade boa. Aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde, o cara tá espancando a gente para ir embora. Não, não, né? 4 horas da tarde aqui no Rio. 4 horas. 4 horas. Eu não gosto de trabalhar não, tá vendo? Aí ela foi entregar uns papel lá. Manhinha tá só na moleza. Não é, mas depois meu primo pega ela, que ela também tá fazendo umas aulinhas também com ele. Com quem? Com meu primo. Teu primo esse primo teu tá com muito gabarito aí, tá com muita fama. Vamos lá, olha só. Desafio 21. Determine a intensidade de corrente elétrica que parte do gerador do circuito elétrico abaixo. Sabe-se que a força eletromotriz vale 12, olha lá, ó, e a resistência interna vale 1. Vão pensando aí enquanto isso eu vou montando aqui, ó. Pensa aí. Como é que a gente faria isso? Esse exercício é muito maneiro, porque ele tá mostrando as duas coisas que a gente aprendeu hoje, ele está mostrando juntas. Vamos lá. Já acabaram? Já fizeram? Não ainda? Meu Deus do céu. Faz aí, Carla. Meio. Oi? Ajuda a tua irmã a fazer esse exercício. Tá. 1. 2. 2. Confere aí, Fabrício, isso é isso. E aqui é quanto, hein? Tá diferente, acho que na hora que você mexeu nele,
Aqui, ó. A resistência interna vale 1 e a DDP do gerador, que no caso é a força eletromotriz, vale 12. Olha como é que parece feio, mas é fácil. Falta o curto. Cadê o... Vamos lá. Peraí, como é que é? Assim? Pronto. Como é que faz isso? Pode. É isso aqui, ó. Perceberam que a gente está misturando curto-circuito e gerador? Esse silêncio todo é que vocês estão pensando ou estão de moleza aí? O que vocês estão fazendo? Comendo. Comendo? Quem que está comendo? O que você está comendo aí, Catiana? Me dá um pedacinho. Abacaxi, professor. Opa! Que delícia! Oh, meu Deus. Poxa, eu quero um pedaço. Manda aí pela internet. Vamos trocar um abacaxi por um cafezinho? Vamos. Bora. Faz o exercício. Larga esse abacaxi e faz o exercício. Tá fazendo, Letícia? Tô. Ó, vou fazer de cabeça aqui, hein? Já fiz. O que ele pede na questão? Corrente? Ele pede essa corrente aqui, ó. Ele e eu, né? Foi eu que inventei a questão. Esse ele aí sou eu. Eu vou comer um bombom só de raiva. Ah, bombonzinho, tá vendo? Ó? Já que eu não tenho abacaxi, eu vou comer um bombom. Troca o chocolate comigo. Eu troco. Agora. Adoro abacaxi. Ó, chocolate. Quando eu puder fazer, é só avisar, hein? Bom. Crocante. Querem um tempo ou querem que eu faça? Vamos tentar, meninas, ou querem que eu faça? Posso? Catiana, Oi, professor. Dora, Letícia, querem que eu faça ou querem um tempinho para tentarem? Pode fazer. Pode fazer, professor. Vem falando. Tá, vamos nós. Vamos lá, gente, olha só. A corrente vem por aqui, não vem? Ela Sim. chega aqui, o que ela vai fazer? Quando ela chegar aqui, ó, essa corrente que está vindo aqui, ó, passou pelo resistor de meio. O que essa corrente vai fazer? Ela vai cortar caminho. Ela tem 3 caminhos, concorda? Ela tem esse caminho, né? Ela tem esse caminho, ela tem esse caminho e ela tem esse caminho. Tá certo? Só que, para sair do ponto A e vir para o ponto B, ela tem 2 caminhos. Aqui já é um ponto C. Ela tem 2 caminhos. Um caminho difícil e um caminho suave aqui, ó. Por qual que ela vai passar? Por esse ou vai se dividir? Ele Hein, vai gente? Por aqui. Oi? por A e B, porque ela é preguiçosa. Pela preguiçosa, exatamente. Como diz o Gabriel, pelo caminho mais esperto, que é o caminho livre, ó. Ela tem 0 de resistência aqui, e aqui ela tem. Ou seja, gente, isso aqui não vale nada, ó. Isso aqui não está fazendo parte do circuito. Os resistores estão aqui, mas ela não vai passar por eles. Esse circuito ele é assim, ó. Tá? Essa parte aqui não serve para nada, porque tem um curto daqui para cá. Então, entre caminhar vir por um caminho difícil, por um fácil, vai vir pelo fácil. Vamos redesenhar esse circuito? Redesenhando esse circuito, ele vai ficar assim, ó. Tá acompanhando, Letícia? Sim. Então, ele vai ficar assim, ó. Ó.
Vê se vocês concordam. Quanto mais a gente redesenha com facilidade para a gente, melhor. Sempre que vocês acharem que tem uma forma de desenhar que fique mais clara para vocês, redesenhem, ó. Redesenhei, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui é o Rzinho. Tá certo o que eu fiz? Vamos ver, ó. Esse ponto aqui é o A. Esse aqui é o B. Só que, vamos parar para ver. Como saiu essa parte aqui, esse aqui é o ponto A também. Não tem resistência, ó. É o mesmo ponto A. Ou seja, se eu colocar um A aqui e um C aqui, ó, vê se está certo, ó. Entre A e C, eu tenho 2 aqui, eu tenho 2 aqui, ó. Entre A e C. Ou seja, não parece, mas esses dois estão em série ou paralelo? Esses dois estão em série ou estão em paralelo? Paralelo. Paralelo. Como é que a gente acha o paralelo de 2 com 2? Se errar, eu mato vocês. Estou explicando isso desde o início da aula. Como quanto é que dá são aqui? 2 números iguais, dá para dividir pelo mesmo número. Boa! E outra forma de fazer. Produto sobre? Soma. Produto sobre soma. E quem foi a Letícia que falou? Catiana. Catiana que falou? Isso aí. Quando 2 são iguais, também posso dizer de cara que dá metade de 1. Ah, professor, mas eu não sei isso. Faz produto sobre soma, ó. 2 vezes 2, 4. 2 mais 2, 4. 4 dividido por 4, 1. Então, esses dois aqui equivalem a um único de 1. Então, eu vou ficar com uma série assim, ó. Não é, ó? Meio, 1 e meio. Vocês estão vendo assim, ó? Meio, 1. Deixa eu fazer aqui que eu acho que vale a pena. Peraí. Apaguei, hein? Fazer aqui agora, ó. Vou puxar para cá. Vai ficar assim, ó. Peraí. Ó. Meio. Aqui virou 1. 2 vezes 2, 4. 2 mais 2, 4 dá 1. Aqui ficou meio, gente. E aqui ficou 1. E aqui ficou 12. O E vale 12. Ah, agora ficou suave demais. Por quê? Qual é a resistência equivalente aqui, pensando na resistência interna do gerador? Quanto vale o REC aqui, se a gente incluir a resistência interna do gerador? Quanto? Meio, 1, meio, 1. Quanto é que dá o REC aqui? 3. Meio com 1, 1,5, 2, 3. Quem falou acertou. Vale 3. Quem falou? Catiana. Catiana? Isso. Boa, Catiana. Achei que você é Letícia. Eu achei que estou confundindo as vozes. Vamos lá. Então aqui vale 12 e aqui vale 3. Ah lá. Mas professor, peraí, professor. É a força eletromotriz, professor. Não tem problema. A força eletromotriz é a DDP mesmo. Porque a resistência interna é mais uma resistência que está consumindo o DDP da força eletromotriz. Essa resistência interna é do gerador. Mas se você desmembra, não tem problema, é só desmembrar aqui, ó. Então, um volt aqui. É só desmembrar aqui. Desmembrei e fiz como se fosse um circuito normal. Quanto vale esse I que está saindo daqui, ó? 12 volts, um I passando por 3 ohms, que é a resistência. Isso aqui é o REC geral, ó. Esse aqui é o REC do circuito inteiro, incluindo a resistência interna. Quanto vale esse I aqui? Hein, gente? Quanto vale o I? DDP é REC vezes I. Quem é DDP nesse caso? É a força eletromotriz. Quem é o REC? 3. Só que a força eletromotriz vale 12. 12. 12 é igual a 3 vezes I. Quanto vale o I? 4. 4. O I vale 4 amperes. Ou seja, ter resistência, ter força eletromotriz ou não, não faz diferença, porque se tiver, vocês incluem essa resistência no circuito. Pergunta que agora eu quero ver se vocês são boas, hein? Se vocês prestaram atenção, hein? Pergunta do milhão.
Se eu substituísse isso aqui por um único gerador, com uma única DDP aqui, ó, como se fosse o U, quanto que teria que ser o U aqui? Se eu apagasse isso tudo aqui, colocasse um único U, uma única DDP, entregue para o circuito externo, quanto teria que ser essa DDP aqui? Quanto que teria que ser o U? Entendeu a pergunta? Dá para explicar de novo? Se eu tirasse isso aqui, bum, e colocasse só um U aqui no lugar, a DDP entregue para o circuito. Faz de conta que isso aqui é uma caixa fechada. E eu medisse daqui para cá. Quanto que eu estaria medindo de U? Qual seria o U? Qual seria a DDP daqui para cá? Boa, hein? Pergunta do milhão. Eu ficaria fora. A gente já viu que a corrente que sai daqui é de 4 amperes. A corrente que sai daqui é 4 amperes, não é? Então, estou perguntando isso. A gente já descobriu que é 4 amperes. Fizemos as contas, descobrimos que essa corrente aqui é 4 amperes. A pergunta que eu estou fazendo para vocês é o seguinte. Se eu tirasse isso aqui e colocasse uma única DDP aqui, quanto seria essa DDP? 8? Quem falou? Letícia. Boa, Letícia. Boa. Concordam com a Letícia ou não? Ou é impossível o que eu estou perguntando? Entendeu, Catiana, a pergunta? Entendi. E saberia fazer? Não. Olha só como é que é fácil. Ó. A corrente de 4 ela não vem aqui? Uhum. Ela não se divide para cá e para cá? Essa parte aqui esquece que tinha aqui, porque não vai passar nada por ali. Então a corrente de 4 ela não vem aqui? Ela não se divide em 1 e 2? Ela não se junta aqui e vira I de novo? Ó. Esse I não passa aqui de novo? Esse I de 4 não passa aqui? Sim. Quanto que ele provoca de DDP em cima desse resistor? DDP é igual a R vezes I. Primeira lei de Ohm. Quanto vale o R vezes I aqui, gente? O R vale 1. O I vale 4. 1 vezes 4, 4. Então aqui, olha, eu tenho um gasto de 4 volts. Eu tenho um consumo, né, uma DDP de 4 volts. Se ele gera 12 e ele mesmo consome 4, quanto é que ele vai entregar para o circuito? Quem não entendeu? 3. 12 menos 4, não é? Ele gera 4, ele gera 12 volts, mas ele consome 4 do que ele gera. Eu tenho 12 reais na mão. Eu gasto 4, com quanto que eu vou ficar? 8. Então, é como se eu tivesse uma única DDP aqui de 12 menos 4, de 8. Entenderam? Então, se ele perguntar assim, determine a DDP que o gerador entrega para o circuito. Ele gera 12, mas ele mesmo consome 4. Ó. 1 vezes 4, ele consome 4. 12 menos 4, 8. Que é aquele U que vocês devem ver. Quem já assistiu, já viu isso aí? Ó, é aquele U que eles fazem assim, para vocês decorarem. Ó. DDP do gerador, que ela entrega para o circuito, é quanto ele gera, força eletromotriz, menos o quanto ele consome, Rzinho vezes I. Então, o Rzinho é 1, o I é 4. 1 vezes 4, 4. 4 volts aqui. Gerou 12, consumiu 4, esse cara aqui vale 8. Então é como se fosse um único, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Eu vou apagar, ó. É como se eu fizesse isso, ó. Apagasse isso aqui e substituísse por uma única DDP, sem modificar o circuito. Essa DDP teria que ser de 8. Vê se entendem. E esse aqui é o U, esse aqui não é o E. Por quê? Porque eu já tirei a DDP que ele mesmo consome. Ele gerava 12 e consumia 4, então ele está gerando 8. Então, isso aqui equivale àquele desenho anterior. Isso aqui, gente, equivale a isso aqui, ó. Equivale a isso, ó. A um E aqui com um Rzinho aqui de 1 ohm. Um E de 12 com... Opa, 12. Um E de 12, caramba, peraí. Um E de 12 volts com um Rzinho de 1 equivale a um único de 8 volts. Então, foi aquilo que eu falei. Quando vocês veem um circuito em que não tem
o E e o Rzinho só tem um U, esse circuito, quem fez o circuito já subtraiu da força eletromotriz o que o próprio gerador está consumindo de DDP. Sim, não, talvez, porém, todavia, o que vocês acham? Foi ou não? Foi. Deixa eu tirar Foi? a frente, professor. Deixa. Tá meio bagunçado, tá dando para entender? Dá sim. Ô, professor, Sou eu. eu tô com uma dúvida sobre a primeira lei de Ohm. Pergunta. Porque você explicou muito sobre a mangueira, não é? Sobre o quê? Sobre a mangueira. A primeira lei. Peraí, a tua voz veio... Aí já aqui. Fala de novo, eu expliquei muito sobre a primeira lei. Qual é a sua dúvida? Isso. Você explicou sobre a mangueira. Já eu tô aprendendo sobre com o fio de cor. Marrom, vermelho, essas coisas. Aí eu tô em dúvida aqui nas coisas. Porque ele pede para dividir o fator de a ficha 1, que é a marrom, que equivale, o primeiro anel é a 1, o segundo é 1, o terceiro é vezes 10 e o quarto anel é 1%. Aí tá bem complicado essas coisas. Aí eu queria que você me desse uma dica. O que você está falando é o seguinte: um resistor, vê se você consegue achar, Fabrício, na internet, um resistor. Meninas, pode dar o print. Rapidinho, Isadora. Já deram um print? Querem dar? Quem pediu? Quer que eu saia da frente, né? Já tirei, professor. Já foi? Já foi. Já foi. O que você está falando é o seguinte, Isadora, o Fabrício vai mostrar para a gente. Isso é uma curiosidade da Isadora, gente, mas que não está nesse contexto aqui não, tá? O que a Isadora está perguntando é o seguinte: quando você tem um resistor na prática mesmo, eu vou mostrar um resistor para vocês aí, o Fabrício vai pegar. Esse resistor, ele tem uma sequência de cores. E essa sequência de cores, para quem conhece, tá vendo? Olha, ele mostrou, olha só. Olha lá, Isadora. Aqui, ó, a sequência de... se vocês olharem ali num resistor de verdade, né, ele tem essa forma. Então, ele tem as faixas nele, onde cada faixa representa um numeral que forma ele. Tá? Então, olha como é que ele fala. Ó, primeira faixa. Se for preto, na primeira faixa, vai ser o 0. Se for marrom, vai ser 1 e assim vai. Então, por exemplo, eu sou daltônico. Peraí. Qual a primeira cor, Fabrício, que está aparecendo aí? Alguém consegue dizer qual é a cor? Acho que é um verde. Vamos supor que seja verde a primeira cor. Então, o verde é 5. Tá? O do lado, que cor é que tem do lado? Preto, né? O preto é 0. Então, é 5, 0. E a seguinte, pelo que eu estou entendendo aqui, é vermelho, que é 2 na terceira faixa, 2. Então, por exemplo, que é um multiplicador. Então, por exemplo, esse resistor ele teria 5, depois, é o preto, né? Preto, 0, e o seguinte, que é o vermelho, 2. Então, seria 5, 50, vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 2. Então, o primeiro, não é isso? O primeiro representa, dá uma checada, Fabrício, que isso aí eu não vejo há muito tempo. A primeira faixa representa o número, a segunda faixa representa o segundo algarismo e a terceira faixa representa o 10 elevado a tanto. Então, seria 5, 1, pelo que a gente está vendo aí, 1, 5, 5, 0, vezes 10 elevado a 2. 5.000. Que seria 5 vezes 10 vezes 5 com 0, 50 vezes 1.000, 5.000. Ele teria 5.000 ohms de resistência, entendeu? Mas, gente, isso aqui não interessa acho que a Isadora está fazendo um curso técnico, não é isso, Isadora? Isso. Para ela importa porque é técnico. Você tem que saber identificar a resistência elétrica de um resistor. Para a gente, para o foco aqui, que é o Enem, gente, as resistências já vão vir prontas. Vocês não vão precisar calcular a resistência não, tá?
olhar para ela num resistor e conseguir identificar não, tá? Ok, me Suave, tranquiliza pessoal. bastante. Oi? Isso é Não entendi, o teu microfone tá falhando pra caramba, Isadora. isso é um pouco complicado. Mas não, é porque é só você aprender. Você olhar na tabela a sequência de cores e usar a notação que eles ensinam, entendeu? Você vê a primeira cor, a segunda cor e a terceira é o 10 elevado, aquele número que identifica aquela cor na terceira faixa, digamos assim. Pessoal, foi. Oi. A aula que vem vai ser fundamental para a gente, de novo, trabalhar tudo de eletrodinâmica, inclusive essa parte final. Força eletromotriz, resistência interna, aí associação de resistores em série, paralelo. Vou explorar um pouco de potência elétrica, porque cai no Enem, energia elétrica, curto-circuito, ou seja, tudo que foi ensinado de eletrodinâmica até hoje, eu vou trabalhar em aula de exercício, que eu acho muito importante. Eu não vou passar para outro módulo sem dar uma esmiuçada, uma treinada em eletrodinâmica, tá? Então, por favor, assistam. Desmarquem tudo e assistam, tá? Porque é aula para garantia de boa nota no Enem. A gente vai trabalhar eletrodinâmica, que vocês viram aí no início da aula, quando eu mostrei, que cai demais, né, no vestibular. Eletrodinâmica, eu acho que hoje representa entre 20% e 30% da prova do Enem. Tá? Eletrodinâmica, mecânica e ondas é o que mais cai no Enem. Tá, gente? Todo mundo, alguém tem mais alguma pergunta? Não? Não. Catiana, suave. Suave, professor. Carla, tá suave? Ela foi na cozinha. Ah, manda um beijo para ela. Beijo para a maninha. Letícia. Ah, a Letícia caiu. Tem um neném chorando aí. É a Belinha? Não. Não é a minha irmã. Manda um beijo para ela. Como é o nome dela? É Maria Loá. Maria lá. Manda um beijo para ela. Ó, vou Tá finalizar certo, por porque aqui. a minha mãe chegou. A manhã chegou? Chegou, aí ela fica agoniada. Ela tava no meu quarto mexendo nas minhas roupas. Manda um beijo para a manhã, beijo para todo mundo aí. Vou fechar, tá? Tá certo. Semana que vem, aula de exercícios de eletrodinâmica, tá? E na outra semana, ondas. Começaremos o módulo de ondas e eletricidade vai acabar. Na semana que vem, aula. Na outra sexta-feira, a gente já começa ondas, tá bom? Tá certo. Posso terminar? Pode ser. Então, beijo para todas. Semana que vem a gente está junto. Segunda-feira eu solto a lista dessa matéria nova que a gente estudou hoje, tá? Tá. Valeu, professor. Fechado então, já é. Boa noite para todas. Beijo, até semana que vem. Igualmente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu.